Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Você que está nos assistindo do Brasil, louco para vir trabalhar aqui em Portugal, já pensou conseguir ser contratado ainda daí? Pois foi o que aconteceu com a Kelly. Estou recebendo a Kelly Campos, que é nossa seguidora, mandou uma mensagem falando que tinha conseguido ali um contrato, toda feliz, toda animada, até vi esse contrato já. E a Kelly, seja muito bem-vinda, vai bater esse papo com a gente, para falar Obrigada. como que ela conseguiu isso, deixar todo mundo com inveja, mas mostrar o caminho aí de como que pode fazer para conseguir também, né? Exatamente, porque é totalmente possível e eu acreditei e tive ali algumas estratégias que eu vou contar para vocês poderem tentar Ótimo, também. isso Então aí. vamos lá. Kelly, primeiro de tudo, onde você está agora? Eu estou agora em Lauro de Freitas, Bahia, ainda, Certo. E que é onde aí, eu moro. você conseguiu como esse contrato de trabalho? Começa ali bem do início, vai. Conta pra gente o que Pronto, que você tem tudo de dica que você pode dar pra gente. pode deixar. Gente, muito prazer, estou muito feliz de estar aqui no canal. Posso te mostrar um canal referência que mostra para a gente a verdade, né, sobre Portugal, os prós e contras, para que a gente possa realmente tomar decisão baseada em informação de qualidade, em informação real. Uhum. Então, esse canal foi uma das coisas que me ajudou muito a abrir a minha mente, a decidir fazer as coisas de forma legal, né? Uhum. Porque envolve a minha vida, envolve a vida dos meus filhos também. Então, eu não queria fazer as coisas de forma muito aleatória, ou mesmo juntando, ter que chegar no país e ter dificuldades no país. Porque quando Uhum. você chega, pelo menos é a minha visão, quando você chega no país, e a visão também das pessoas que passam nos canais também, quando você chega ilegal de alguma forma, ou quando você ainda tem que fazer manifestação, etc., você atrasa a sua vida em alguns anos. É a minha visão, né? Você acaba atrapalhando seu próprio início de vida nova, né? Você reinicia a sua vida do zero. Então eu pensei, poxa, como é que eu posso fazer? Quais são as melhores possibilidades? Então eu comecei a pesquisar, né? E vi que tinha possibilidade, sim, de fazer o visto, eu me informei bastante, e vi que o de trabalho poderia ser uma porta. Eu estava com duas opções na minha cabeça, ou de estudo, em que eu Uhum. iria aplicar para as universidades em Portugal, cheguei até a entrar em contato com algumas, e Uhum. por trabalho. Então, o que que eu fiz? Quando eu vi que o meu currículo, depois que eu peguei todas, pega a carteira de trabalho, né? Você vai pegar a sua carteira de trabalho, vai olhar, vai ver o que que você tem de qualificação, vai pesquisar se no país, no caso de Portugal, é bem aceito, você vai ter possibilidade de trabalho. Então, a minha área é marketing digital e também Uhum. vendas, atendimento ao cliente. Eu sei que aí tem uma certa carência em relação a isso, então me acendeu uma luz. Eu falei, olha, eu vou tentar, porque se eu não tentar, não vou saber se eu vou conseguir, né? Então, reuni todas as informações e olha aqui um dado bem importante aqui para vocês que estão ouvindo. Eu não trabalho CLT desde 2015, tá? Então, eu fiquei sem trabalhar CLT, mas fiquei trabalhando para minha própria empresa de marketing digital esse tempo todo. E mesmo Uhum. assim, quem olhou meu currículo considerou todas as minhas vagas anteriores também. Então, é importante salientar isso para quem, de repente, saiu do mercado e vai ficar com medo de não conseguir, consegue, Sim. tá? Então, eu peguei ali o meu currículo e entrei em contato com uma moça, que inclusive a gente fez parceria agora. Se vocês quiserem, depois, vocês vão poder falar comigo para fazer o de vocês. Um currículo europeu bem completo. Não é pelo Europass, né? Eu acho que tem uma Uhum. plataforma aí. Isso. É. Ela, como ela tem muito contato com recrutadores de Portugal atualmente, ela sabe como fazer. Inclusive, pasmem, muitas pessoas de Portugal que receberam meu currículo através do LinkedIn, que foi onde eu comecei a aplicar, me disseram Uhum. que poucas vezes viram um currículo tão bem feito vindo do Brasil. Então, olha que eles Olha. analisam se o currículo está bem feito. Então, o currículo europeu, ele foi assim imprescindível, porque o que ocorre é que quando os recrutadores de Portugal pegam um currículo, se o currículo estiver de qualquer forma, feito de forma incorreta, ou não como eles recebem, o que Uhum. acontece é que eles descartam. É a Aham. realidade. Inclusive, eles falam mesmo sobre isso, porque ela tem contato com pessoas que recrutam em Portugal, com grandes empresas que recrutam. Então, o que que eu fiz? Eu abri meu LinkedIn, eu olhei as informações do LinkedIn, atualizei todas elas com Uhum. bastante cuidado,
Atualizei a foto com a foto mais visível do meu rosto, nítida, tudo isso faz diferença, né? Sim. Coloquei todas as informações profissionais minhas, Uhum. coloquei o currículo, já deixei o currículo pronto para começar a aplicar para as vagas, e aí o que que eu fazia? Você precisa ter foco nesse momento, você precisa se comprometer com o seu sonho, né? Porque tem uma frase que diz assim, que eu me apego a ela, e eu falei até para ela que sonho sem planejamento e ação é delírio. E é verdade. Se você não faz nada, se você não pega, não se planeja direitinho, um passo a passo que você vai seguir, você não vai conseguir. Então, antes de tudo, você vai tirar o seu passaporte e em seguida você vai fazer isso, o currículo e começar a aplicar para as vagas, né, no LinkedIn. Então, o que que eu fiz? Eu priorizei entrar no LinkedIn todos os dias por 30 minutos e mandar para as vagas de candidatura simplificada. Porque a de candidatura simplificada, você anexa o currículo, preenche às vezes algumas perguntas e manda. Então, é bem rápido. Uhum. Então, o que que você fez foi, fez esse formato do currículo europeu, não necessariamente o Europass. A gente já até falou sobre o Europass aqui tem bastante Não, não tempo, foi com mas Europass. eu tenho visto que ele está mais defasado, ele ficou mais ultrapassado, Isso. né? Então, o que as pessoas E têm ela até feito falou muito, sobre isso. e depois eu vou querer o contato para trazer ela aqui também, conversar aqui com a gente Pode também. deixar. Eu trouxe na semana passada, né, uma recrutadora daqui da Europa também, e nós conversamos exatamente sobre isso, sobre como as empresas estão procurando no LinkedIn, muito mais do que você fazer o seu currículo e mandar a cada empresa. No LinkedIn, eles já estão lá, vários recrutadores de olho, inclusive contratando pessoas que ainda nem chegaram em Portugal. Então, é excelente para quem ainda está nessa, está querendo vir com o visto novo para a procura de trabalho, né? Às vezes, com o contrato de trabalho, você já consegue pedir o visto de trabalho que já existe, que já está lá, Isso. né, valendo. Que é o que eu Então, pretendo aplicar facilita para muito. ele mesmo. Exatamente, que vai facilitar muito aí a vida, você já tem um contrato aqui de uma empresa portuguesa. Então, Kelly, você foi lá, fez o currículo no formato europeu, você contratou essa consultoria, né? E aí fez esse currículo, Isso. fez o formato ali no LinkedIn, foto bonitinha, profissional, as informações todas, e foi ali 30 minutos por dia se dedicando a mandar o currículo e anexar esse currículo Exatamente. ali para as vagas. Excelente. E me diga uma coisa, você chegou a fazer outros cursos, por exemplo, qualificações para conseguir Sim, sim. colocar? Você Fala tocou um num ponto pouquinho para gente. importante, que eu até tinha esquecido de dizer, e é importante mesmo. Quando eu fui fazer o currículo, eu pensei em o que que eu posso fazer para me ajudar com o olhar dos recrutadores. Então, como a minha Uhum, área é marketing digital e eu já tenho uma vivência muito grande nisso, porém, eu acho que faltava um curso internacional, foi a minha visão. Eu peguei e uhum. me inscrevi aqui no curso presencial de marketing, estou fazendo ele nesse momento, Olha, inclusive, ele tem a aham, duração de 6 meses. Aí eu já uhum, fiz o currículo com ele e o inglês uhum, também. Eu comecei a fazer curso de inglês e aí uhum. coloquei porque eu sei que em Portugal isso é valorizado. Então isso com toda certeza ajudou Tá. no olhar dos recrutadores. É. Tem muita gente que, inclusive, opta por Portugal, porque fala assim, é o mesmo idioma, mas tem tantas vagas que o inglês vai fazer tanta diferença. Assim, é no dia a dia mesmo, sabe? Eu vou ali na minha manicure, ela Exatamente. fala inglês, português e francês. Então, ela atende muito mais gente que aquela pessoa que só fala o português, né? Então, assim, isso a gente vê no dia a dia em cidades mais turísticas, assim, a gente vê muito, né? O caixa do supermercado, a garçonete que vai te atender, todos eles assim com o inglês acaba fazendo um diferencial. Então, o que você viu eu quero sair do Brasil, vou mudar de país e já vou começar a preparar aqui as melhorias, fazer o curso antes de vir para Exatamente. poder Por sair na quê? frente. Isso, você falou bem, sair na frente. Eu não gostaria de precisar é, chegar e aplicar para qualquer coisa que aparecesse. Eu não queria que fosse assim. Uhum, Então, se você tem esse mesmo intuito, você que está nos assistindo, você precisa se preparar, você precisa ver o que que uhum, você pode fazer para você poder ganhar melhor quando você estiver. Ou já começar aqui com um contrato, que foi o meu caso, mas quando exato. chegar, estar numa vaga que vai lhe dar uma possibilidade de ter uma vida mais confortável, não só o salário mínimo. Então, só vai conseguir isso estudando. Então, se você conseguir começar a fazer isso já no Brasil, você vai ficar um passo à frente. Maravilha. Então vamos lá. Você mandou, você disparou esse currículo para um monte de empresa. Muito, viu?
E como é que foi, Verdade. assim? Como é que foi esse retorno? Foi, foi surpreendente, viu? Porque essa questão de eu ter saído no mercado CLT, né, em 2015 e abrir minha empresa, eu achava, eu tinha uma crença na minha cabeça que poderia me atrapalhar, mas não. Em dois Uhum. dias, desde que eu comecei, já comecei a receber pelo chat, né, do LinkedIn, mensagens. Aí eu vou dar alguma outra dica aqui, bem fundamental, que foi para mim, que é a seguinte: todos os recrutadores que entravam em contato comigo, eu deixei um textinho pronto, e nesse texto eu Uhum. dizia exatamente as minhas expectativas. Né? Eu dizia que eu estou ainda no Brasil, para ser totalmente real, para verificar se de repente ele viu ou ela viu no meu currículo que eu Uhum. estou no Brasil, que eu Uhum. pretendo ir para Portugal, que eu quero fazê-lo como visto e que eu preciso que a empresa esteja disposta a me dar o contrato para isso. Então, só avanço na conversa se por Garota acaso. certa! E contou esse textinho básico aí, Montei. explicando toda a sua Isso, situação, falando toda a exatamente. verdade. E aí, quando os recrutadores te chamavam lá no chatzinho do LinkedIn, você disparava. Isso. Só mudava o nome ali, boa tarde, boa noite, e mandava. E aí, alguns começaram a dizer: eu quero marcar uma entrevista online, Uau! mesmo vendo o texto. Então, aí é que Aham. tá. Aí é que mora a questão estratégica e de honestidade também, né? Você precisa ser Uhum. honesto e dizer exatamente o que está acontecendo. Porque se ele não tiver a pretensão de lhe dar o contrato de trabalho, você não vai nem perder tempo com conversa. E vice-versa também, né? Exatamente, não perde tempo de nenhum dos dois. Você é muito claro qual é o seu objetivo. Você está no Brasil, você quer um contrato de trabalho para pedir o seu visto de trabalho e vir para Portugal. E ele quer um funcionário qualificado. Exatamente. Então, vamos, né, vamos falar, vamos ser sinceros, a gente A economiza real. tempo se não foi isso. Exato. E aí? Aí eles mandavam ali, você mandava o textinho, alguns te convidaram ali para fazer a entrevista. Isso. E como E é que foi deixando nessa bem etapa claro de que entrevista? alguns, Aham. alguns me convidavam, eu dei para deixar claro para poder as pessoas saberem a realidade, sei lá, de 10 que mandava, um respondia, ou dois respondiam, e um dizia que queria entrevista, ou nenhum. É assim, é uma grande quantidade que você envia para ter um retorno, é assim Sim, mesmo, sim. então, só para não desanimar as É, pessoas, você elas já terem vai, estou consciência que mandando um funciona monte. assim. Exato. No Brasil, nossa, eu já mandei tantos currículos que nunca foram respondidos, né? Então, assim, acontece, faz parte ali. Isso. Tem que fazer igual a Kelly, pega 30 minutos do dia ali, ó, e é o tempo para E você assim, gente, pesquisar 30 e tudo. minutos você consegue mandar muito currículo, pela simplificada especificamente. Outra Uhum, dica que eu lembrei agora que é importante, eu coloquei alertas no LinkedIn, né? Depois, né, a gente pode até falar sobre isso em algum outro momento, de como abrir alertas, um short, alguma coisa assim. As uhum, pessoas criam alertas para receber especificamente as vagas que têm interesse. Então, eu criei esses alertas para receber uhum. vagas de Portugal, na região que eu gostaria, na qualificação que eu gostaria. Então, quando eu recebia, eu entrava e já me aplicava primeiro, Aham, isso aí. entendeu? Chegou o Então, alerta, além pá, desses já tá 30 ali. minutos, né? Aham, entendi. E Então, aí teve já é isso. um dos primeiros currículos a chegar ali e tem mais chance de ser visto. Exatamente. Outra coisa que eu ia te perguntar é exatamente o que você falou agora. Você já queria ali, já tinha uma região em mente, então, assim, não. Você estava ali, como que Tinha, foi essa porém, primeira pesquisa, assim? Você a minha topou primeira qualquer pesquisa, região na que você. verdade, Hum, foi não estar na região central de Lisboa, dentro, né, de Lisboa, e nem aham, no Porto, que ficasse nos arredores por questão do aluguel. Porém, como eu estou tirando a habilitação, outra coisa importante a salientar também, eu coloquei no currículo que eu estou tirando a habilitação e que eu vou tá chegar bom. habilitada, então isso também faz diferença. Então, assim, eu sei que eu vou poder me locomover com carro, então eu não tive essa questão de me preocupar se vai ser exatamente perto da empresa ou não. De primeiro Uhum, momento, eu quero estar trabalhando e com visto e ter possibilidade de me locomover com um veículo. Então, mesmo que isso demore um sim. pouco no início, não tem problema. Então, em relação à Aham, região, eu estava flexível, sabe? Não aham. estava presa a uma região específica, não. Entendi. Kelly, então você já tinha ideia ali de quando que você pisaria em Portugal? Você já tem hoje Sim. essa ideia? Como é que está isso? Então, eu tive ideia porque, assim, eu aqui tenho um custo bem alto
de escola com os meus filhos. Então, depois de realmente decidir que eu queria ir, por N motivos, são vários, né? Mas para não me estender, principalmente a questão educacional, eu pensei assim, não, eu vou me organizar para ir no início de 2023, porque eu não quero que eles ainda estudem novamente em 2023 aqui no Brasil. Então, foi esse o pensamento inicial. E aí eu comecei a aplicar para poder conseguir ter o contrato, pedir o visto em tempo hábil e vir. E Aham, já fui bem até ousada, de certa forma, porque eu resolvi comprar a passagem para não comprar muito alto, porque eu vi que estava subindo muito e eu comprei. aham. Então, agora está acontecendo toda essa situação para aplicar o visto e tudo mais. E aí, assim, você conseguiu o contrato, já já a gente tem que voltar sobre a entrevista que a gente acabou não falando. Mas você conseguiu o Verdade, contrato, está assinado o contrato, e aí você está está assinado. fazendo como agora? Se você vem só no começo do ano, como é que vai ser aí esse final de ano para você? Então, eu já recebi o contrato, eu já poderia ter aplicado para o visto, mas com essas notícias que surgiram, eu resolvi esperar um pouco, porque algumas questões vão deixar de precisar, mesmo nos vistos que já existem. Então, eu resolvi Uhum. tentar esperar até início de outubro. Se por acaso alguma coisa mudar no decreto, eu aplico. Se não, vou aplicar da forma que está mesmo, porque graças a Deus eu já tenho possibilidade de conseguir, não só pela Uhum. questão do contrato de trabalho, mas também porque eu já tenho algum planejamento aí de chegada, onde eu vou ficar, enfim. Então, já fiz um Entendi. planejamento prévio, não só com a questão do contrato, né? Então, eu Uhum. pretendo ir, mesmo que esse decreto não mude, eu aplico no início de outubro agora, para o visto de Ótimo. trabalho. Certo. E aí, até a sua chegada aqui em Portugal, como é que você está fazendo com a empresa? Assim? Qual é o contato que você está tendo com a empresa? Eu estou tendo um contato de treinamento, né? A KW, o nome da empresa, tá? Deixar aqui Uhum. aberto para vocês, porque é uma empresa que continua recrutando. Então, para Olha vocês aí. saberem também. Então fala como é que é o nome da empresa? KW Portugal, que no caso é Keller Williams. É uma Aham. empresa imobiliária internacional, uma franquia, na Uhum. verdade, internacional. Então, tem em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, tem uma sede. Olha, e aqui Tem se uma chama filial, na verdade. KW, né? O K é o É capa, né? O KW, é. KW. Uhum. KW aí. Certo. Então agora você está numa fase de treinamento até a sua chegada aqui. Isso, de treinamento, e eles estão planejando já começar, eu começar a trabalhar. Na verdade, eu já fiz a minha página no Instagram, já comecei a colocar publicações, já tenho um Aham. site, o link do site com o meu nome da empresa, já tenho o e-mail corporativo. Então, na verdade, eu estou começando já a trabalhar, porque se eu conseguir clientes, eu já consegui alguns contatos me perguntando a respeito, quem vai atender é quem estiver em Portugal. Eu faço uma parceria com essa pessoa que é funcionária e ganha eu Aham. e a funcionária. Então, por enquanto, a gente está fazendo dessa forma, até eu chegar. Entendi. Olha, que maravilha. Agora, então, vamos voltar um pouquinho. Nessa questão da entrevista, conta para mim como é que foi essa entrevista, como é que funciona isso? Pronto. Eu recebi mensagem, assim como vários recrutadores, da resposta daquele texto que eu disse que eu coloquei para vocês, né? E eu olhei cada empresa, e olha que eu recebi algumas bem interessantes. Eu me surpreendi, como eu disse, positivamente com a quantidade de respostas depois desse texto que eu recebi. Então, comecei a chegar num momento bacana, que é você começar a analisar as empresas e ver qual você deseja fazer entrevista ou não, né? Então, a KW eu olhei valores, princípios, a forma que eles trabalham. Então, eles priorizam muito ensinar o colaborador a trabalhar. Então, é por isso que eu estou fazendo treinamento. O treinamento é longo e vai me dar muita bagagem. Eu vou chegar já preparada para trabalhar. Então, Uhum. um dos motivos que eu resolvi, olhei, me identifiquei e entrei em contato com a recrutadora e falei, não, vamos então marcar uma entrevista. Sendo que eu tinha feito uma anterior a essa pelo Zoom, e Ah, não me não identifiquei bateu. ali com a proposta. E aí Aham. essa eu fiz, foi a segunda entrevista que eu fiz pelo Zoom. Ela me fez diversas perguntas e viu as minhas qualificações no currículo, me fez perguntas a respeito, né, de cada qualificação ali, como eu trabalhava, eu respondi. E ao final dessa entrevista já estava decidido de que eu iria receber o contrato de trabalho direitinho, porque na entrevista eu puxei novamente esse assunto, né, eu falei, olha, eu gostei da empresa, já pesquisei sobre vocês, fiz meu dever de casa, que é outra coisa que eu Ah, vou aconselhar vocês. Quando isso você aí. for para a entrevista, você, antes de chegar mesmo o dia, pegue nota dessa empresa, abra, pegue informações, leia,
para quando a pessoa lhe perguntar, você já saber o que responder, para ela perceber que você tem interesse na vaga. Então, eu fiz isso. Quando ela me perguntou sobre a KW, muita coisa eu sabia responder e ela ficou. Eu via na face dela, né, durante a entrevista, surpresa, felicidade. Então, eu percebi Aham. que eu a surpreendi positivamente e isso vai fazer diferença, porque é claro que essa pessoa não fez entrevista só com você. Então, é uma boa Exato, dica também. E aí eu exatamente. passei. Depois dessa entrevista, eu Aham. já conversei com ela sobre o contrato, o que eu precisava mandar para ela de documentação. E aí veio um momento agora importante a dizer, eu fui tirar meu NIF, tá, gente? Porque para contrato de trabalho Uhum. aqui, no caso eu em Portugal, precisa ter o NIF, então eu entrei em contato com uma assessoria Uhum. especializada, e aí paguei, Uhum. e eles fizeram a representação para mim, né, aí em Portugal, Isso. e tiraram meu Nossa. NIF, e aí eu pude fazer o contrato de trabalho, tão sonhado contrato É, de eu trabalho. já vi esse contrato, assim, fiquei muito, muito feliz de saber que todas essas coisas são possíveis, é claro. A Kelly foi muito inteligente, muito esperta ali, de fazer todos os passos, olha, de uma maneira que só tinha como ter o sucesso mesmo. Já De maneira estava. estratégica, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, que sirva de inspiração para você que está ainda no Brasil, está em qualquer outro país, quer muito seguir esse caminho, chegar aqui em Portugal já contratado. E isso serve para qualquer país do mundo, né? É porque Portugal tem Sim. essa facilidade em relação ao visto para gente. Mas qualquer lugar, vai lá, faz o LinkedIn, monta o perfil bem bonitão. Aqui tem um vídeo que a gente trouxe para a consultora falando sobre LinkedIn e já deixa aqui, ó, já vou pegar o contato com a Kelly também para trazer a consultora dela do LinkedIn para a gente conversar. Então, monta aquele perfil bonito, faz ali, tem um tempo ainda, se programa, né? Então, olha, eu quero ir daqui a 4, 5, 6 meses. Quanto mais tempo você tiver, melhor preparado você vai vir. Então, vai lá, faz os cursos, tem tanto curso gratuito hoje na internet, né? É Então, verdade. tem muita coisa que você consegue colocar. Vai lá deixar o seu currículo mais bonitão, né? Vai lá, preenche tudo, faz o currículo nesse modelo já europeu para fazer esse processo simplificado no LinkedIn, que aí já te facilita ali o tempo, manda um monte de currículo, né? E tem mais dicas aí que você acha que seja interessante? Essa questão da região, a questão da função exatamente, alguma coisa que você tenha visto no LinkedIn que seja interessante de Então, compartilhar. sim, no meu caso, uma outra coisa que eu acho que eu me passei de dizer é o seguinte: eu estava buscando, eu, Kelly, uma vaga que eu pudesse conciliar com o meu atual trabalho, porque aqui eu atendo clientes e esses clientes vão continuar existindo. E a KW eu Uhum. posso trabalhar part-time. Tem as Ai, escalas que eu vou para lá, né? Eu vou estar uhum. presencial, tem treinamentos, porém o tempo não é um tempo o dia todo, né? Um tempo que ocupa uma parte do meu dia e eu vou poder trabalhar, continuar com meus clientes e com clientes em Portugal também, que eu pretendo buscar, já estou buscando daqui para a empresa de marketing digital, então eu vou conseguir conciliar isso. Então, uma das coisas que para mim era Uhum. requisito era isso. Então, isso eu acho que você também definir exatamente o que você quer, porque se você vai fazer um currículo e Uhum. você vai aplicar para o visto de trabalho, nada mais justo do que você começar a pensar o que, que você quer. Não, não vai com esse pensamento só de sair daqui de qualquer jeito e chegar para aceitar qualquer coisa, né? Pensa o que, que você Uhum. gosta de fazer, o que você já trabalhou, e coloca uma lista de coisas, porque você vai saber quais vagas você vai aplicar no LinkedIn, isso é importante. Uhum. Outra coisa também que eu vou salientar aqui, que eu acho que faz diferença, eu resolvi chegar não só para meus filhos não estudarem esse ano de 2023, mas para eu ir no período de baixa em relação a aluguéis, porque se eu fosse no verão, eu ia ter muita dificuldade. Então, eu quis Olha ir no aí. início do ano que vem para conseguir ter uma facilidade maior em relação a arrendamentos. Então, isso também é uma boa Uhum. dica. Exatamente, o período, falou certíssimo, assim, esse período que passou agora, de verão, a quantidade de pessoas, assim, que ainda estão 4, 5 meses à procura de um apartamento, porque não acha. E aí, quando acha, você tem que dar 12 meses de aluguel ali antecipado. Muita gente acha que é mentira isso que a gente fala, e não é. Você pode Não, não é procurar não. tudo quanto é site, E que você não é vai mesmo, passar por viu? isso. Agora, até E com a os Ana prazos. KW, ela é uma imobiliária, ela fala sobre isso. Ela que Aham, me recrutou fala sobre isso. Né? Então, exatamente. assim, Então, assim, uma a outra questão dificuldade é real isso. é real, verdade.
Se você for com visto, você vai facilitar a sua própria vida. Veja que realmente existe essa questão de você antecipar muitos, mas se você chega com visto, é outro olhar que o português tem sobre você. Se Então é isso que a você, gente tem que se pensar. você chega com um trabalho, como é o seu caso, Isso, você já está pois aqui, é, ó, contrato de trabalho de uma empresa portuguesa. É claro que eles vão olhar e vão falar, isso, entre uma pessoa que está trabalhando e uma pessoa que não está trabalhando, para quem que eu vou alugar o apartamento? Né? Pense em você, se você exatamente, e tivesse um apartamento facilidades próprio, também, para quem né? você alugaria? Né? Então, Porque assim, eles podem pedir 12 para pessoas, por exemplo, que eles não têm tanta confiança. Mas se eles sabem que você está chegando na casa deles, que é o país, a gente tem que pensar assim, a casa dos outros que a gente está chegando. Uhum, Se a gente chega uhum. legal, se a gente chega com um contrato de trabalho, ele pensa, poxa, está chegando da forma correta, vai receber a gente de forma diferente, sim, com toda certeza. Sim, é isso. E assim, essa dificuldade dos apartamentos é realmente algo que é o que eu tenho visto mais, tem deixado todo mundo preocupado, com medo, porque é real. Eu vejo gente chegando, não conseguindo alugar apartamento, até para quartos, que antes era super fácil conseguir alugar quarto, já estão pedindo uma série de coisas. E aí a pessoa vem aqui, passa 2, 3 meses, não consegue e vai embora para o Brasil de novo. Então, pelo amor de Verdade. Deus, Eu sim. me E, planejei em relação a isso também, gente. Eu queria até salientar, viu? Porque eu aham, estou indo com os meus filhos, então eu tenho uma amiga. E essa amiga uhum, vai me receber na casa dela, eu ficarei na casa dela 30 dias. E a uhum, KW, por sua vez, é uma imobiliária, também vai me ajudar em relação à busca aqui, uhum, lá, né, em Portugal. Mas sim. assim, gente, façam algo que possa auxiliar vocês em relação ao aluguel, porque não é brincadeira, realmente está muito difícil. E principalmente quem vem realmente com família. Tem que pensar ali como é que Isso, vai ser o suporte disso, né? Até que as crianças estejam ali matriculadas na escola, indo. Eu já exatamente. trouxe aqui Foi isso que também eu algumas pensei. vezes. Quem vem com criança com menos de 6 anos acaba sempre tendo mais dificuldade, porque não há vaga na creche para todo mundo, tá? Uma situação bem complicada. A minha aqui vai Exatamente. fazer 3 anos agora, estamos um ano sem creche, é um ano trabalhando aqui em casa com ela, tendo que se virar, não tem jeito. Então tem que se programar realmente para toda situação, porque é uma mudança de Sim, país, é uma mudança isso. gigantesca, não é ir ali Radical de de um vida. lado, né? Não estamos indo para outro estado brasileiro, não, estamos mudando de país, assim. Então tem que estar atento a tudo isso. Kelly, você fez tudo assim, corretíssimo, deu aí ó, o caminho para todo mundo. Eu espero assim, que você tenha muito, muito sucesso. É claro que eu vou ficar acompanhando aí toda a sua Muito trajetória. obrigada. E Vamos, nós vamos receber o trabalhar visto na mão vai juntas. avisar. Oi? Spoiler, nós vamos trabalhar juntas. Depois a gente Vamos, conta mais. vamos. E vou ficar aqui assim, ó, acompanhando cada passo do seu sucesso, viu? Muito Ah, obrigada fico por muito trazer, feliz. dividir essa experiência que você teve, compartilhar todo esse conhecimento. Isso, assim, é uma situação que você se planejou muito bem e que fez tudo muito certo. Só tem como ser sucesso agora, não tem como, tá tudo Amém. certo. Estamos todos juntos, nos ajudando aí em prol de Isso conseguir aí, realizar esses sonhos e fazer as coisas da forma certa e nos ajudar, que é esse o objetivo da gente fazer exato, isso planejado, exato. né? Isso, fazer tudo planejadinho, ações corretinhas, para Exatamente. todo mundo merece ter uma chance, uma nova oportunidade, né? Que sejam todos Sim. bem-vindos por aqui. Kelly, muito obrigada. Eu espero que tenha sido, eu tenho certeza que foi muito útil para você aí que está nos assistindo. Continue Eu que acompanhando a agradeço. gente. Eu sou Ana Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Te vejo na próxima. Tchau.